Sabe aquela cena clássica de filme de desastre? Gritos, correria, gente se empurrando, um caos total. A gente cresceu com essa ideia de que na hora do aperto vira cada um por si. Mas e se essa imagem toda estiver completamente errada? A ciência, na verdade, conta uma história bem diferente sobre o que acontece quando o pior cenário se torna realidade. Vamos mergulhar na verdade por trás do comportamento humano em crises. Olha só, essa é a definição de pânico que a gente encontra nos livros. Uma ideia que moldou a nossa cultura por décadas. Ela pinta um quadro bem sombrio de colapso social, né? O mais assustador é pensar que, por muito tempo, foi com base nessa visão que se planejaram as respostas para emergências de verdade. E aqui vem a pergunta que muda tudo. Essa cena de filme bate com o que os pesquisadores observam em desastres reais? A resposta da ciência hoje em dia é um sonoro não. E entender por que isso é um mito é o primeiríssimo passo para criar ambientes mais seguros para todo mundo. Então, vamos começar por aí, desconstruindo essa noção de pânico. Porque essa ideia não é só imprecisa, ela é perigosa, de verdade. Ela faz a gente focar no problema errado e, pior ainda, leva a gente a culpar as vítimas por tragédias que, na real, poderiam ter sido evitadas com um bom planejamento. O ponto central é este. O que a gente costuma chamar de pânico, na verdade, é um comportamento até que bem racional, só que baseado em informações ruins ou limitadas. As pessoas não param de pensar, muito pelo contrário. O pânico acaba virando uma desculpa fácil, sabe? Uma desculpa que esconde as causas reais da tragédia. Falhas no projeto do lugar, saídas mal sinalizadas, falta de comunicação. Tá, então, se as pessoas não entram em pânico generalizado, o que acontece de fato? A ciência revela um comportamento surpreendente, muito mais cooperativo e, olha só, otimista. Vamos entender como é que isso funciona. Aqui, a lógica do pânico é virada de cabeça para baixo. Em vez de cada um por si, uma ameaça em comum nos une. A percepção de que estamos todos no mesmo barco cria uma identidade social compartilhada na hora. De repente, pessoas que nunca se viram na vida passam a se enxergar como parte do mesmo grupo, com um objetivo em comum: sobreviver e ajudar quem está do lado. A diferença é gritante, é o dia e a noite. Onde o mito do pânico vê irracionalidade, a realidade mostra pessoas tomando as melhores decisões possíveis com a informação que elas têm naquele momento. Onde se espera uma competição egoísta, o que surge é a ajuda mútua. E no lugar do colapso social, o que a gente vê é a formação rápida de uma comunidade unida e resiliente. E essa identidade compartilhada aparece em atitudes bem concretas. Pessoas ajudando completos desconhecidos, coordenando ações de forma espontânea. E sim, existem vários casos documentados de gente que arriscou a própria vida para salvar outras. Isso não é caos de jeito nenhum. Isso é resiliência social em ação. Ok, se o pânico não é o grande vilão da história, quais são os perigos de verdade? Bom, o primeiro, e talvez o que mais surpreenda, é a inércia. É a demora para reagir. E esse é um ponto fundamental. O tempo total de uma evacuação não é sobre o quão rápido as pessoas correm. A maior parte do tempo, na verdade, é gasta no que os especialistas chamam de tempo de pré-movimento. É todo aquele período de hesitação, de tentar entender o que está acontecendo e de decidir o que fazer, antes mesmo de dar o primeiro passo. A decisão de evacuar não é como apertar um botão de liga e desliga. É um processo mental com várias fases. Primeiro, a pessoa tem que perceber o sinal. Depois, e aqui está o grande gargalo, ela precisa interpretar se aquele sinal significa um perigo de verdade. Só aí vem a decisão de agir e, finalmente, a ação. E existem alguns vieses psicológicos que podem nos prender nessa fase de interpretação. O primeiro grande obstáculo mental é o viés de normalidade. O nosso cérebro está programado para assumir que está tudo bem, porque na maior parte do tempo está tudo bem mesmo. Aquele alarme de incêndio que toca? Provavelmente é só mais um teste, né? Essa suposição, que é super comum, pode ser fatal. O segundo obstáculo é a influência do grupo. Numa situação que não está muito clara, a gente instintivamente olha para o lado para ver como os outros estão reagindo. Se está todo mundo calmo, a pressão para não pagar mico ou parecer exagerado é enorme. A calma do grupo vira uma mensagem poderosa de que não há perigo, mesmo que todos os sinais físicos digam o contrário. Ok, superamos os obstáculos psicológicos, a gente começou a se mover, agora a gente encara o segundo grande perigo, que é puramente físico.
É aquele ponto em que a densidade da multidão fica tão alta, mas tão alta, que as leis da física assumem o controle, passando por cima da vontade de cada um. A partir de uma certa densidade de pessoas, simplesmente não importa mais para onde você quer ir. A multidão para de agir como um monte de gente e começa a se mover como um fluido, como uma onda no mar. As forças geradas por essa massa de gente são gigantescas e as pessoas perdem totalmente o controle dos próprios movimentos. Isso cria fenômenos extremamente perigosos. Em gargalos, tipo portas e corredores, as pessoas podem formar arcos tão compactos que bloqueiam completamente a passagem. Podem surgir ondas humanas que derrubam todo mundo, e a pressão pode ser tão intensa a ponto de entortar grades de aço e causar mortes por asfixia. Mas, na hora de aliviar essa pressão, a matemática por trás da segurança é surpreendente. Olha só esse número, 8,5. O que será que ele significa? Ele revela que a relação entre o tamanho de uma saída e a velocidade de evacuação não é nem um pouco linear. Pensa só nisso. Se a gente duplica uma saída apertada de 60 centímetros para 1,20 m, a velocidade de evacuação não dobra. Ela aumenta 8,5 vezes. Por quê? Porque uma saída mais larga simplesmente impede a formação daqueles arcos de pessoas que bloqueiam tudo. Isso prova que pequenos ajustes em pontos críticos podem ter um impacto gigantesco na segurança. Então, com todo esse conhecimento sobre a psicologia da demora e a física das multidões, como é que a gente pode criar ambientes e planos mais seguros? Vamos para as estratégias práticas. As soluções atacam os problemas de verdade, na raiz. Uma comunicação clara e firme, vinda de uma autoridade, para vencer o viés de normalidade. Treinamento constante, para que as rotas de fuga se tornem familiares e a ação seja quase automática. E, o mais importante, projetar os espaços pensando em como as multidões se movem de verdade, não só seguindo regras que às vezes subestimam os riscos. Entender que a maior ameaça não é o pânico, mas sim a demora e a densidade muda completamente a nossa percepção de segurança. Então, fica a reflexão. Da próxima vez em um show, um estádio ou um shopping lotado, o que vai chamar a sua atenção? Vão ser as saídas, o fluxo das pessoas? Reconhecer os riscos reais é o primeiro e mais importante passo para que todo mundo fique mais seguro.